Fala pessoal, beleza? Bom, hoje eu vim compartilhar um negócio com vocês aqui, dessa minha vida de manutenção de portão automático. Eu me deparei com um problema, vou contar pra vocês. Eu instalei duas travas em um condomínio, duas travas em um portão só. E o que acontece lá? A geometria do portão parece que a geometria do portão não tá muito aquelas coisas, tá? Eles quiseram fazer um recuo, baixar o ponto de giro para ele avançar menos, né, para frente e tal. E isso fez com que a distância da caixa, do vão e etc, ele demorasse para sair do repouso, né? Na hora que o portão tá em repouso e o braço puxa para ele levantar, ele tá demorando um pouco demais. A placa que a gente usou, ela tem um retardo de trava, que a gente usa um relé acoplador, então ela retarda com 3 segundos automaticamente. Só que ele sai do modo de repouso com 2,5 segundos, assim, o portão começa a se movimentar. Então o que acontece? Em diversas vezes acontece, por exemplo, de o portão movimentar a trava, acoplar de novo e ele não sair do lugar. Aí trava, um transtorno. E o síndico, a comissão, não sei o que eles fizeram, não quiseram deixar um controle que está cadastrado na central, não quiseram deixar na portaria. Por quê? Não sei o motivo. Mas por que isso seria bom? Porque o controle cadastrado na placa está habilitado para fechar o portão. Já o controle dos moradores está habilitado somente a abertura e o fechamento é conforme fotocélula seguidora. Pensei. Para a gente não alterar a mecânica do motor e colocar o braço muito inclinado e aí começar a forçar. Por quê? Por que forçar? Porque o portão ele tem uma velocidade de aceleração e ele tem uma força de aceleração. E essa força, quando você deixa o braço muito inclinado, ele já parte forçando o motor. Quando você tem o braço na horizontal ou pouca coisa inclinada, ele sai, parte, pega a velocidade e aí depois é que ele se movimenta e faz a força, né, para movimentar o portão. Por que isso? É igual um carro, o princípio é o mesmo. Um carro, se você engata a terceira marcha, você consegue partir com ele? Por quê? Porque ele precisa sair do ponto de repouso, que é o parado do carro, e aí sim você aumenta a velocidade. Com o portão é a mesma coisa. E aí, voltando ao assunto, qual foi a solução que a gente encontrou? Tem esse relé de tempo universal aqui, ó. Certo? Então, qual que é a ideia que a gente vai usar aqui, nesse relé de tempo? Vou mostrar para vocês aqui. O que a gente vai usar aqui? A gente vai colocar o relé acoplador aqui. O relé acoplador vai comandar isso aqui. E aqui a gente vai colocar a trava. E aí aqui, ó, eu aumento o tempo. Então o que vai acontecer? Ao invés dele ficar só 3 segundos, eu vou fazer com que ele fique 7, 10, 15, o tempo que eu precisar. Tá? Isso aqui é regulado. É um trimpotezinho que você regula ele com a chavinha aqui. Tá vendo? Vou mostrar aqui pra vocês. Tem até um nome aqui. Tempo. Cadê? Foco. Olha lá, tempo. Tá vendo? Então, o que eu vou fazer aqui? O marrom e o laranja, eu vou ligar no relé. Eu vou alimentar ele com 12 volts, 15 volts da placa. Esses dois aqui. Já esse outro, eu vou usar ele para poder fazer
a ligação, para poder jampear e fazer esse relé aqui fechar. Na hora que esse relé fechar, ele vai mandar a outra fase, porque uma fase vai estar direta, a outra fase do 220 vai para a placa aqui, nessa saída, tá vendo? Então, essa saída aqui, ó, cadê? O luz aqui, isso. NF, comum e NA. Tá vendo? Aí eu vou usar a placa, ela funciona com energia, né? Então, quando ela não tá funcionando, eu tenho que deixar ela em repouso desenergizada. Então eu uso o contato NA. Vou virar aqui para vocês verem. Vou usar o NA aqui, ó. Tá vendo? NA. Esse aqui, ó. E o comum. Geralmente o que eu faço, tá? O comum, eu coloco ele na energia e jampeio o NA. Certo? Aí com isso, a gente vai conseguir aumentar o tempo do relé, do acionamento da trava. Beleza? Acho que essa dica aqui fica bacana aí para quem trabalha com portão. Ah, tem uma dica interessante aqui, ó. Ele tem um aramezinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar para vocês verem. É esse J2 aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Bem aqui. J2. O que esse J2 faz? A partir do momento ele vem sempre fechado, tá? Então o que é o fechado? Na hora que eu fecho o contato do relé, ele começa a contar só na hora que ele dá o pulso. Se eu abro, a partir do momento que ele recebe o contato, ele já começa a contar. Então, por exemplo, se eu tenho um relé acoplador que ele fecha por 3 segundos e eu deixo isso aqui com 7, ele vai ficar com 10. Por quê? Porque ele só vai contar depois que ele abre o relé. E aí ele faz a retenção. Se eu abro o jumper, a partir do momento que ele recebe o contato, ele começa a contar. Então, logo, esse pulso tem que ser maior ou igual ao pulso que ele vai receber. Beleza? Mais uma dica aí para nós. Qualquer dúvida, chama a gente, tem aí nas redes sociais a gente Jetport, método prático, ativa os sinos aí que a gente vai voltar a falar de coisa interessante aí, tá bom? Um abraço, até mais.